Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem. Bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu sou a Isabel e aqui nós falamos tudo Jesus, tudo fé, tudo palavra. Bem-vindos. Hoje foi colocado no meu coração, obviamente, por Deus, para falar um pouco sobre a profundidade do relacionamento que nós temos com Ele. Os passarinhos são os meus convidados, como vocês podem ouvir, mas é bem-vindos, que o canto dos pássaros é uma coisa maravilhosa. Espero que não vos incomode. Então, chegou uma altura na minha vida, não muito distante no tempo, não muito tempo atrás. Foi recentemente que eu estava a fazer um jejum e Deus falou para mim e disse: Isa, agora chega. Chega de tanta rasura, chega de tanto superficialismo. Tu tens que me levar a sério. Tu tens que te organizar e me levar a sério e fazer as coisas como está escrito na minha palavra. Fazer as coisas como eu quero, não como tu queres. Até quando vais ficar só no raso? E Deus já vinha falando comigo há bastante tempo sobre isso, já vinha me dando sinais de que o relacionamento não estava bom. Não era algo raso que Ele queria, não era algo superficial que Ele queria. Então naquele dia eu pensei, mas o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer? E o Espírito Santo começou a me mostrar que eu precisava levar a minha devoção, a minha obediência a Deus a sério, a obediência à palavra a sério. Eu precisava passar tempo de qualidade com o Espírito Santo, com Deus. Eu precisava de me disciplinar para tirar esse tempo. Porque até quando nós vamos dar coisas pela metade para Deus? Até quando é que nós vamos ficar sempre a dar os restos para Deus? Porque é mesmo isso que acontece muitas vezes, nós damos o resto. No final do dia, quando nós já estamos cansados, quando já fizemos tudo, é que tiramos uns 2 minutos para Deus. E o tempo importa sim, porque isso mostra a importância que nós estamos a dar a Deus na nossa vida, o lugar que nós estamos a colocar Deus na nossa vida. Então o tempo importa sim, senhora. Então foi difícil no princípio, mas eu comecei a tirar mesmo um tempo para ficar no silêncio, para falar com Deus, para ouvir o que é que Ele me estava ou queria dizer naquele momento. E aí Deus começou também a falar comigo, a revelar-se mais e mais para mim. Há uma passagem em Tiago 4:8 que diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vocês. Nós temos que ir primeiro para Ele. Claro, o amor dele está manifestado primeiro e é visível em todo lado. Mas nós é que temos que nos achegar a Ele, nós é que temos que buscar por Ele, porque Ele está sempre presente, Ele está sempre à nossa espera. Há uma passagem em Apocalipse, eu depois não sei, não me lembro do versículo e do capítulo, mas eu vou colocar aqui em algum lado, que diz: eis que estou à porta e bato. Se tu abrires, eu entrarei e cearei contigo e tu comigo. Então o que é que Jesus nos está a dizer? Que Ele está sempre à nossa porta, Ele está sempre ao nosso coração. Nós é que precisamos nos decidir e abrir a porta e deixar Ele entrar para a nossa vida, deixar Ele entrar para o nosso coração, porque Deus não força ninguém. Deus é tão bom, é tão maravilhoso que Ele respeita
tudo, Ele respeita a nossa vontade, no que quer que seja. Se nós escolhemos um caminho afastado dele, Ele vai respeitar aquilo, porque Ele nos deu livre arbítrio para podermos escolher ou Ele, ou os caminhos dele, ou os caminhos opostos aos caminhos dele, que nós todos sabemos aonde é que nos vai levar. À morte, literalmente, ao pecado, à morte. Porque não existe vida fora de Jesus, não existe vida fora de Deus. A palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós nos encontramos fora de Jesus, nós praticamente não temos vida. Foi a conclusão que eu cheguei na minha própria vida. Quando eu estava no mundo, ok, era muito bom, as coisas carnais, as coisas mundanas eram muito boas, mas era tudo muito passageiro. Não havia preenchimento, não havia paz, não havia alegria genuína, não havia essas coisas. Então, chega uma altura da nossa vida que nós temos que parar e analisar com muito cuidado aonde é que as coisas, a vida que nós temos levado nos vai fazer chegar. Por que que nós fazemos o que nós fazemos? Se nós dizemos, principalmente para os cristãos, se nós dizemos que seguimos a Cristo, que amamos a Deus, por que que escolhemos fazer só o que nos é conveniente? Por que que escolhemos fazer em partes? Não por inteiro, porque Deus quer o nosso todo, Ele quer o nosso ser inteiro, por completo. Por que que nós escolhemos sempre fazer as coisas pela metade? Isso é uma coisa que Deus sempre me diz. Até quando é que tu vais à igreja só ao domingo e só à quarta-feira e depois, nos outros dias, segunda, terça, quinta, fazes coisas extremamente desagradáveis ao meu espírito, magoas o meu espírito? Por que que me buscas na quarta-feira, na sexta-feira ou no domingo, mas à noite estás à procura de um filme na Netflix, um filme indecente, um filme sensual, vês cenas obscenas? Não estás a me buscar. Não estás a me buscar. Estás a buscar o prazer da tua carne. Estás a buscar agradar o teu ego, agradar a tua carne. E quem procura agradar a sua carne não agrada o espírito, está escrito. Quem procura agradar a sua carne não agrada o Espírito de Deus que vive em si. E nós começamos a matar, a murchar o Espírito de Deus que vive em nós. E ele vai parecendo cada vez mais distanciado. Cada vez mais distanciado. Até quando é que tu vais me louvar, me glorificar com a mesma boca que dizes disparates? Com a mesma boca que de onde saem coisas torpes? De onde saem coisas ofensivas aos outros, a mim, ao meu espírito e a ti mesma? Até quando tu vais me buscar? Até quando tu vais dizer que tu és minha, mas no entanto expões o meu corpo que está emprestado a ti, o meu corpo que neste momento tu utilizas, porque nós somos espírito a viver num corpo físico. Mas esse corpo também não é nosso. Até quando tu vais utilizar, expor o meu corpo? Até quando tu vais ferir o teu corpo fazendo coisas que me desagradam? Expondo de forma que me desagradam, que me desonram? Dizendo que Deus não olha para o externo. Dizendo que Deus não se preocupa com estas coisas. Mas eu me preocupo. O Espírito Santo se preocupa. Nós devemos começar a ver e analisar
como Deus nos analisa, como Deus nos vê, não como os outros nos veem, porque os outros não poderão nos salvar ou nos condenar. Apesar de aparentemente nós sermos condenados pelo mundo, muitas vezes sermos julgados pelo mundo, mas esse julgamento não nos trará glória, não nos trará os céus, não nos levará aos céus. Este julgamento não nos pode colocar no paraíso ou no inferno. O único que nos pode colocar no paraíso ou no inferno é Deus. E Ele sim nos vai julgar de acordo com o que nós fizemos aqui na Terra. De acordo com quem nós fomos aqui na Terra. De acordo com o nosso coração ao longo da nossa vida. Então nós precisamos dizer um basta. Basta. Chega de viver no raso. Chega de ler só um versículo por dia e esperar para ler o outro no meu telefone no dia seguinte e pronto, chega desta vida. Há necessidade de passar tempo com Deus, há necessidade de ir mais a fundo, porque o amor dele já é garantido. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nada. Em Romanos 8, onde é que eu tenho isso? Romanos 8, 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia ou a perseguição? Ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, porque Ele nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus, exceto nós mesmos, exceto o nosso ego, exceto quando nós queremos permitir que a nossa carne fale mais alto que o nosso espírito, que o Espírito de Deus em nós. Quando nós queremos apenas satisfazer os desejos da nossa carne em detrimento do Espírito de Deus em nós. Porque Ele não se contenta apenas com a leitura de um versículo por dia. Ele não se contenta em ficar dias sem se relacionar contigo, sem falar contigo, sem conversar contigo. Então nós precisamos levar a sério. Nós precisamos fazer recurso de todas as armas espirituais que Ele nos deu. Todas as armas de relacionamento, todos os meios de relacionamento que Ele nos deu. Nós precisamos fazer uso por inteiro. O jejum, o ler a Bíblia, o meditar na palavra, o comer a palavra, interiorizar, o memorizar a palavra. Tudo isso faz parte dos meios que Ele nos deu de relacionamento com Ele. Quando nós jejuamos, nós buscamos a Deus.
É este o propósito do jejum: buscar a Deus, buscar relacionamento, colocar o nosso corpo num estado de fragilidade tal que nós dependemos única e simplesmente de Deus. E quando jejuamos, ler a palavra dia e noite, meditar na palavra dia e noite, viver a palavra dia e noite. Estamos a fazer um sacrifício, estamos a abdicar, estamos a matar, estamos a esfomear a nossa carne para alimentar o nosso espírito. Aí sim começa a haver relacionamento verdadeiro com Deus. Quando nós obedecemos e vivemos a palavra de acordo com o que está escrito. Está escrito em Tiago, vou pôr o versículo e o capítulo aqui. Não sedes apenas seguidores, mas também praticantes. Ou sede praticantes da palavra, não apenas seguidores, para que não te enganes. Nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus. E a palavra nos diz para nós jejuarmos, para nós lermos de dia e de noite, que este livro jamais se aparte da tua boca de dia e de noite. Medita nesta palavra de dia e de noite. Josué. Foi a ordem que Deus deu a Josué para que ele permanecesse firme, para que ele permanecesse na rocha, para que ele não esmorecesse. Essa foi a ordem que Deus deu a Josué. Que este livro jamais se aparte da tua boca. Meditai nesta palavra de dia e de noite, toda hora. É necessário que isso aconteça. É necessário que nós nos acheguemos primeiro a Deus, para Ele se achegar a nós. Só assim nós vamos sair do raso, do superficial e ter profundidade no relacionamento com Deus. E dessa profundidade, desse relacionamento, advém um milhão de benefícios, de maravilhas. Deus começa a verdadeiramente revelar-se a nós. Mas a decisão é nossa primeiro. Nós precisamos abdicar, mas é abdicar mesmo de certas coisas. Precisamos matar o nosso ego. Quando a nossa carne quer fazer alguma coisa, isso significa que o espírito está a ser abafado. Quando a carne fala mais alto, o espírito está a ser abafado. Porque os dois não coadunam. Ou o espírito vive e cresce, ou a carne vive, reina e cresce. Não podem os dois reinar ao mesmo tempo. Espero que esta palavra tenha vos abençoado. E não se esqueçam de inscrever-se no canal, porque eu fico muito feliz, muito entusiasmada em compartilhar convosco tudo aquilo que Deus vai fazendo download em mim. É aprendizado, é a palavra, é a nossa grande missão. Espalhar a palavra e partilhar tudo aquilo que Deus nos ensina, tudo aquilo que nós aprendemos de Deus. Partilhar com os outros também, para que também saibam da verdade e esta verdade nos liberte a todos, para que nós vivamos em liberdade com Cristo Jesus, porque Ele é livre, Ele nos libertou na cruz do Calvário. Inscrevam-se, deem um gosto no vídeo e partilhem este vídeo com quem acharem que vai precisar dessa palavra que tanto me abençoou quando foi a altura de eu decidir levar as coisas de Deus a sério. Espírito Santo, Senhor meu Deus, muito obrigada pela Tua palavra de conhecimento, de sabedoria.
Eu oro para que esta pessoa que esteja a ver o vídeo tenha recebido a palavra e ela tenha abençoado, iluminado o seu dia e que verdadeiramente tenha aberto alguma porta no seu coração, tenha aberto alguma chave, tenha virado alguma chave para que esta pessoa comece verdadeiramente a te buscar e a ter relacionamento, intimidade contigo. Sim, meu Deus, em nome de Jesus eu oro. Amém. Obrigada. Tchau, tchau.